Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Já estou aqui com... Pode sentar. Fiquem à vontade. Eu estou meio com o olho já meio marejado aqui, porque hoje eu estou meio emocionada. Irmãos, como é importante o poder da oração, como é importante o poder disso aqui, ó, comunhão com os irmãos. Eu provei e vi essa semana a importância disso aqui. Eu estava com saudade de vocês. Estava há uma semana e meia sem conseguir vir para a igreja. Minhas filhas adoeceram e a gente tem que paralisar, né? Não tem como, as crianças dependem da gente, né? E domingo passado eu estava muito triste. Vou chorar um pouquinho aqui, mas é de emoção, eu prometo. Eu estava triste porque eu queria estar aqui com vocês. Como eu queria, o Senhor sabe do meu coração, como eu queria. Mas até o John, ele falou, Dri, vai lá. E eu fico com as crianças. Eu falei, não, John, você tem que tocar. Estava escalado para tocar. Eu falei, vai você, ora por nós lá. E eu fiquei assim, triste mesmo. Aí o John chegou em casa todo feliz. De repente, o meu celular começou a explodir de mensagem. Dri, a gente orou por você hoje. A gente orou pelas crianças hoje. Aí chegou o John com uma torta que a Gabi trouxe para mim. Olha que prova de carinho, mais gostosa. A torta estava deliciosa. E ali eu vi o amor de Deus na minha vida. Falei, Senhor, eu ganhei uma família que é a extensão do amor de Deus. E assim, irmãos, como isso é importante. Se vocês não vivem isso ainda, esse ambiente de comunhão aqui. Irmão, o pastor Everton, pastora Ju, vocês estão numa excelente igreja. Eu falo por mim, porque eu cheguei aqui na igreja totalmente retraída. Cheguei aqui, não queria conversar com ninguém, não queria falar com ninguém, e eu não queria viver em comunhão. Eu confesso isso, não queria que ninguém chegasse perto de mim. E quando eu me permiti, como que eu me permiti chegar nesse momento? Quando eu entrei na intercessão. E lá na intercessão, eu fiquei lembrando o nome de cada pessoa aqui. O Senhor foi colocando lá, e aí o Senhor foi despertando o amor em mim. E aí eu era toda tímida, eu sou tímida, mas eu era toda tímida. Aí, de repente, além da oração, o Senhor estava me incomodando para mandar uma mensagem para a irmã Elivânia, estava me incomodando para mandar uma mensagem para a irmã Vanessa, e começou a me incomodar, e assim eu fui gerando uma comunhão. Então, irmãos, como é importante esse momento, não desperdice esse momento. Vocês têm 2 pés para chegarem aqui, sabe? Vocês têm toda a liberdade para vocês. Se vocês estão com vergonha de chegar em algum irmão, ore por ele, comece daí, comece orando da sua casa. Senhor, eu apresento a irmã Débora, apresento o irmão Walter, a irmã Eliette, a família deles. De repente, daqui a pouco você está lá no seu WhatsApp, hoje a gente tem um WhatsApp, manda uma mensagem para o irmão. Ô, irmão, você fez falta, Camila, hoje? O que aconteceu? E assim a gente vai desenvolvendo, irmãos, um amor. Aí, de repente, está lá a Aline. Oi, princesa. Quem é princesa aqui? Sou eu? É eu, ela me chamou de princesa. Olha que coisa linda. A irmã Cláudia, meu Deus, a irmã Cláudia, o irmão Júnior, totalmente motivadores. Pensa. Irmãos, tem o irmão Leandro fica ali atrás, ali no fundinho. Se vocês conversarem com o irmão Leandro é um pregador nato. E assim, ele conhece tudo que é livro cristão. É Bíblia, capa a capa. O irmão Leandro está ali todo final do culto, ali tomando o cafezinho dele. E o irmão Leandro, ele trabalha à noite, de madrugada, mas ele tem um tempinho dele ali para tomar um café. Conversa com o irmão Leandro ali no final do culto, vocês vão ver como vocês são edificados. E aí, nisso que acontece? Durante a semana, está lá uma irmã me mandando uma mensagem. Oi, Dri, tudo bem? Ai, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui na minha casa. De repente, essa irmã está pregando para você lá, está falando do amor de Jesus. O que Deus está fazendo na vida dela. Isso não é viver em comunhão, irmãos. Isso não é saudável. Então, em nome de Jesus, irmãos, criem esse ambiente, porque é muito bom. Eu fui muito cuidada pelo Senhor esses dias que eu estava fora, através da comunhão. E ainda não estou entrando na pregação, ainda não. Mas só compartilhando o poder da oração. Na quinta-feira à noite, eu passei muito mal. Eu tive uma dor de cabeça muito forte. E essa dor de cabeça me desencadeou uma dor no corpo mais forte ainda, que eu cheguei a vomitar. E aí, tudo bem, eu orei, fui dormir. Quando foi na sexta-feira, a minha vida paralisou. Fiquei parada, literalmente, na cama o dia inteiro. As minhas filhas tinham que ir para a escola, não foram para a escola. O meu esposo preocupado comigo lá no trabalho e eu preocupada com ele, porque é correria o trabalho dele, então ele precisa chegar em casa e descansar. E eu estava lá, chegou em casa, estava acamada lá, não tinha conseguido nem dar comida para minhas filhas. E aí ele falou, não, vamos no hospital, Dri. E eu já tinha pedido oração para alguns irmãos, mas eu falei, peraí, eu vou pedir ajuda para os meus amigos da intercessão. Mandei uma mensagem lá para os irmãos da intercessão, expliquei para eles o que tinha acontecido. E eu falei para Deus assim, Senhor, se for algo espiritual, isso vai sair com a oração. Quando foi no sábado de manhã, ontem,
Amanheci já 50% bem. Não estava muito bem não, mas amanheci 50% bem. Passei o dia bem, né, John? O John sabe, passei o dia um pouco bem. Quando foi lá por volta das 6, 7 horas da noite, a dor no corpo voltou. Aí, quando voltou, o John, falei, John, prepara uma dose aí de dipirona para mim. Aí o John foi lá, fez um copinho de dipirona. O que aconteceu, John? Eu vomitei. Nessa hora, aquela serva de Deus ali, junto com o departamento de Berear, do Berearte, estava levantando um clamor pela minha casa. E eu creio, irmãos, que foi Deus que fez. Eu expeli aquele dipirona porque Ele não queria me curar através do remédio. Ele queria mostrar o poder da oração. E se eu estou aqui de pé, hoje eu estou 100%. Vocês estão me vendo aqui? Eu posso estar meio com uma olheira aqui, porque eu estou com o olho meio inchado mesmo, que eu chorei. Mas isso aqui, irmãos, eu estou de pé porque o Senhor me sustentou. Isso é viver em comunhão. Quando você não tem força para orar, peça a oração para o seu irmão. Peça a oração porque Deus vai levantar um exército para orar por você. E isso aconteceu comigo, irmãos. Então, não deixem de viver isso. Isso é muito saudável. Isso é maravilhoso. Nós vivemos em união, em comunhão com os nossos irmãos. Quando vocês precisarem de ajuda, irmãos, não tem ninguém aqui para falar mal de vocês, não. Tira isso da cabeça, em nome de Jesus. Nós somos uma família. O que nós vivemos aqui é a extensão do amor de Deus. Como que você pode pensar algo contrário com isso, irmãos? Se você conversar ali atrás, ali, ó, no fundo, tem a irmã Eliane e o irmão Pedro. Meu Deus, são uma fortaleza. Mas vocês só vão saber disso se vocês forem conversar com ele. Tem a irmã Vanessa e o irmão Silvano. Meu Deus, que testemunho poderoso eles têm. Mas eles não vão contar se vocês não forem lá falar com eles. A não ser que Deus toque no coração deles e eles subam aqui. Mas isso, irmãos, é só você desenvolvendo um amor fraternal, o amor que Deus coloca nos nossos corações. Não deixem de viver isso. O irmão que está do seu lado, ele é seu irmão em Cristo. Tenha amor por ele e ore por ele, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero agora entrar na palavra. Eu quero que vocês me acompanhem na leitura bíblica. 1 Crônicas 4, nós vamos ler 2 versículos. Versículo 9 e 10. 1 Crônicas 9, 10. E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Amém? Eu quero trazer essa correspondência da parte do Senhor. Essa palavra ela já estava no meu coração, já tinha um tempo assim, e chegou a hora de eu compartilhar com vocês. Deus favorece aquele que pede. Amém? Eu não sei se todos vocês conhecem aqui a história de Jabes, mas trazendo um pouquinho para o nosso contexto atual. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos na igreja, mas nós carregamos, às vezes, um carimbo lá do passado. Um carimbo que pode ser alguma palavra lançada contra a nossa vida, uma perda significativa, um término de um relacionamento. Algo que alguém te falou lá no passado. Ah, você não vai dar certo, não. Você não. Você é conhecido porque você é o ex-esposo de tal pessoa. Você foi criado sem pai, sem mãe. E é isso aí, as pessoas vão te rotulando. Eles colocam como se fosse um carimbo, né, em você. E aí você não é conhecido pelo seu nome, mas é conhecido pelo seu passado, até mesmo por um pecado que você fez lá no passado. E as pessoas ficam te lembrando. Jesus, o Senhor, né, já perdoou seus pecados. Mas aí vem uma pessoa lá e fica te rotulando com aquilo que você fez lá no passado. E a gente vem para a igreja, a gente adora ao Senhor, a gente anda na presença do Senhor, mas a gente anda naquele limite. Parece que a gente não vai sair daquele lugar, não vai sair daquela posição. Porque a gente fica lembrando toda hora daquele rótulo lá que colocaram em nós lá no passado. E isso é muito ruim, porque nós acabamos entrando numa zona de conforto. A gente acaba entrando assim numa situação que nós limitamos o poder do nosso Deus. E nós esquecemos de quem Ele realmente é na nossa vida e quem nós somos diante dEle. E eu quero lembrar vocês hoje quem nós somos. Eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês
em Gálatas 4:7. Gálatas 4:7 diz assim: portanto, já não és escravo, mas filho, e se filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Nós somos herdeiros do Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, nós não, assim, o Senhor ele não tem limites para agir na nossa vida. Quem coloca limites no poder, na soberania de Deus, somos nós, por conta daquele rótulo lá que acaba virando meio que uma sentença. Então, nós estamos aqui caminhando com o Senhor, mas aí a gente só vira mais um na estatística. Somos só mais um CPF, né? Que nem os policiais que falam, a gente cancelou mais um CPF hoje. Somos só mais um CPF, somos só mais um aqui na estatística da Bereana, somos só mais um membro. Ou então somos só mais um na estatística da população brasileira, nós somos só mais um na estatística de não sei o quê, de mulheres e não sei o quê. E, na verdade, nós não somos isso. Nós somos filhos de um Deus Altíssimo e somos herdeiros daquilo que Ele nos deu. Então, essa sentença, ela acaba virando essa questão de uma vida muito limitada. Eu sou isso mesmo, é isso aqui que Deus me deu, não vou pedir mais nada não, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Se você está limitando o poder do seu Deus na sua vida, hoje o Senhor te trouxe aqui para te tirar dessa zona de conforto. Ele está aqui para lembrar que você não tem rótulos. O único rótulo que você tem aqui é que você é filho de um Deus Altíssimo, que opera coisas grandiosas e sobrenaturais. Ele só precisa que você creia nisso, amém? Então, irmãos, nós lemos aqui nessa passagem de Jabes, e Jabes, eu já fiz aqui uma atividade lá na intercessão, a irmã Cláudia também já fez uma atividade lá em um grupo paralelo que ela tem, e aqui é uma das orações mais ousadas da Bíblia. E quando nós falamos nessa questão assim de identidade, né, essa questão de limitações, eu lembro muito dessa história de Jabes. E o poder da oração, foi como eu falei para vocês agora, eu vivi o poder da oração ontem. Estou aqui de pé pelo poder da oração. E eu quero lembrar vocês que dia 6 de abril, né, irmão André? Vai ter o culto de oração aqui da nossa igreja. Estão todos convidados, por favor. Venham, nós estaremos celebrando também 1 ano de intercessão da Bereana, de Cotim. Então, venha, irmãos, venha mesmo e com autoridade. Se você não está conseguindo orar, peça para alguém orar por você. Mas nós teremos esse culto de oração, porque a oração, ela transporta, assim, se tem alguma barreira, ela quebra. E é incrível, a gente fica assim, com os olhos marejados, extremamente emocionado com o que o Senhor faz através da oração. E foi isso que Ele fez aqui com Jabes. E quando nós lemos aqui essa passagem de Jabes, nós vemos que aquela palavra que é mencionada lá em Eclesiastes, que é melhor o fim das coisas do que o início delas, é pregada aqui por Jabes. E na nossa vida também. Então, irmãos, se vocês entraram aqui com algum rótulo, uma tristeza no seu coração, me falaram lá que eu não ia dar em nada, me falaram que eu não sou ninguém. Ei, tira esse rótulo agora. Minha mãe me amaldiçoou. Que nada. Quem está te falando hoje é Deus. Deus está te dizendo que você é importante para Ele. Ele está dizendo que Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida. Então, tira esse rótulo no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, olhando aqui essa passagem de Jabes, nós vemos que ele foi muito intencional na oração dele. E muitas vezes, nós oramos pelas bênçãos do Senhor e essas bênçãos não chegam. Então, tem 2 opções aí. Primeiro, porque essa bênção ela não está de acordo com a vontade de Deus, e aí não chega mesmo. Ou se chega, ela não vai ser muito bem-vinda. Ela vai trazer dores, né? Ou porque nós estamos pedindo mal. Por que nós estamos pedindo mal? Porque é uma bênção egoísta. É uma bênção que a gente só está querendo para o nosso ego. E o Senhor também não vai dar. E lá em Tiago 4:3, se vocês quiserem acompanhar comigo, Tiago 4:3, fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para consumirdes em vossos deleites. Então, se for algo que seja apenas para aumentar o nosso ego, o Senhor não vai dar, não. Ele quer nos abençoar, mas também quer que nós sejamos bênção, que essa bênção ela frutifique na vida dos nossos irmãos, na nossa família, da nossa igreja. Então, a oração de Jabes, ela vai trazer exatamente esse contexto. E olhando aqui para Jabes, ele pode passar um pouco meio que desapercebido da leitura da Bíblia, porque ela está em 1 Crônicas, e lá em 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 8,
o escritor ele só menciona uma genealogia, né, que é a lista de um montão de gente ali, que é desde Adão até Davi. E 8 capítulos, pensa só que cansativo, eu vou confessar para vocês, é meio cansativo porque os nomes não são nada fáceis de falar, né? É muito cansativo essa leitura. Mas quando chega lá no capítulo 4 de Crônicas, já foi mencionado apenas no capítulo 4, 44 nomes. Aí chega lá nos 44 nomes, o escritor faz uma pausa dessa lista enorme, que tem 500 nomes, para falar desse moço chamado Jabes. Mas o que será que Jabes fez que destacou entre esses 500 nomes nessa lista de genealogia? O que será que Jabes fez que o escritor aqui ele dedicou 2 versículos para falar sobre ele? É porque ele foi ousado na oração. Ele invocou ao Deus de Israel. E falando em nome, né, a gente sabe que lá na Bíblia, os nomes ele tem muito a ver com a personalidade. Então, as pessoas colocavam um nome e era como se fosse já profetizando ali o futuro daquela pessoa. E a gente também, né, irmãos? Nós temos o nosso nome aqui, eu lembro na minha época da escola, né, os nomes, os apelidos que colocam pra gente na época da escola, tem meio que associado com o nosso nome. Sempre tem a galera do fundinho ali, que é meio maldosa, quer colocar um apelido com a gente. O meu é Adriana, né? Então, vocês imaginam. Adriana, cara de banana. Adriana Adrian, do macarrão Adrian. Aí chegava lá em casa, lá chorando, só que a minha mãe era meio fria. Paulinha sabe. Minha mãe era meio fria. Minha mãe nunca, não liga não, que nada. Mas aquilo me entristecia, sabe? Falava, poxa vida, amanhã de novo aqueles meninos chatinhos lá vão estar lá, vão me chamar de Adriana, cara de banana, aí tem que ficar dando, o pessoal vai ficar dando risada de mim. Agora, olha só, irmãos, Jabes. Jabes significa dor. Imagina só, sabe quem colocou esse nome? A mãe dele, que é pior ainda. Por quê, irmãos? Ela teve muita dor ali, a Bíblia fala, nessa passagem que nós contamos, que ela fala, porque eu dei à luz com dores. Nós que somos mulheres, já passamos por essa fase de maternidade, nós sabemos que o parto em si não é só o parto normal. Eu passei pelos 2 partos, cesárea e normal. E para mim os 2 teve muita intensidade de dor. Os 2. Para mim foi bem difícil os 2. Então, a dor do parto ela já é natural. A gente sabe que vai doer muito, mas muito mesmo. Então, o que será que essa mulher colocou o nome de Jabes? Porque o filho dela causou dor no parto. Então, foi uma dor muito mais intensa do que uma dor natural de um parto. Foi algo muito mais além. A Bíblia aqui ela não descreve para a gente se foi a dor mesmo do parto, que foi intensa, foi um parto difícil. A gente não sabe se foi uma dor emocional que ela estava sentindo na hora. A gente não sabe. A gente sabe que essa mulher se sentiu no direito de dar o nome dela, do filho dela, de Jabes. Uma pessoa que causa dor. Meu Deus. E esse menino, essa criança, ele nasceu e cresceu ali com todo mundo. Imagina, eu falei para vocês aqui da época da minha infância. Imagine essa criança brincando com os amigos, de repente chegava o Jabes. Olha lá o Jabes, aquele causador, vamos sair de perto dele. E já trazia algo ruim para ele. Então ele foi crescendo ali, crescendo com esse sentimento, eu acho que era tristeza mesmo. Porque ele, olhando para ele, para o semblante dele, por mais que ele estava feliz, as pessoas rotulavam ele, a mãe dele rotulou ele como uma pessoa que causa dor. Triste isso, né? Mas Jabes, quando ele chegou na fase adulta, ele falou, não, eu vou mudar isso aí. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo, né, no contexto que Jabes estava vivendo, foi um momento de Josué possuir a terra de Canaã. E nesse momento que ele fez essa oração, estava havendo a divisão das terras da tribo de Judá. E ele falou, peraí, eu vivo a um Deus que operou milagres com Josué lá em Canaã, toda a história que a gente já conhece. Eu sirvo ao Deus de Israel. Peraí, Deus de Israel? Israel não era Jacó? Então, o Deus que eu sirvo é um Deus que muda nomes, que muda destino? É o Deus que muda destino. E então, a gente vai lembrar essa história dessa transição de Jacó para Israel, lá em Gênesis 33, 27 e 28, que fala assim, e ele lhe disse, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó.
e disse-lhe: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevalecestes. Então, Jabes sabia que ninguém ia ajudar mais ele, porque a própria mãe dele já tinha rotulado, já tinha carimbado ele ali, que ele não seria um homem de alegria, seria um homem de dor. Então ele falou, que nada, eu vou reclamar para o Deus de Israel, o Deus que mudou a sorte de tudo que está acontecendo aqui. E a Bíblia ela fala que Jabes, ele invocou ao Deus de Israel. É o Deus que muda destinos, é o Deus que tira todos os rótulos que colocaram em vocês, que colocaram em nós. Então Deus, ele favorece aquele que pede, porque Jabes pediu. E baseado nessa história de Jabes, eu quero compartilhar com os irmãos 3 revelações dessa oração tão poderosa. Parece ser tão simples, né? Mas ela é bem poderosa, eu quero compartilhar com vocês, amém? A primeira revelação é sobre as bênçãos do Senhor. No capítulo que nós lemos aqui, no versículo que nós lemos, no versículo 10, e fala: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com bênção me abençoares. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. A gente tem agora um professor de teologia, tem a Débora ali também, né, Débora? Conhece, bem conhecedora ali da teologia. A gente sabe que hoje a palavra bênção, ela virou meio que naturalizada, né? Acho que todo dia a gente fala bênção em alguma coisa. Ou a gente fala, bênção mãe, bênção pai, né? Quem tem filhos. Ou então a gente vai na padaria, em vez de agradecer lá na padaria, a gente fala, irmão, Deus te abençoe aí, padeiro. Ou a gente vai falar um obrigado, Deus abençoe você aí. E virou meio que assim, que naturalizado. E a gente não acaba esquecendo da importância disso, né? A bênção de Deus. E eu não sei se isso é errado, pastor Everton. Não sei. Depois você dá uma aula aí pra gente sobre isso. Mas muitas vezes a gente esquece de pedir as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. É diferente quando a gente ora e o Senhor já nos mostrou um propósito que Ele quer cumprir na nossa vida. Eu quero te entregar algo ministerialmente, então eu vou orar por isso. Eu quero te entregar uma casa, vou orar por isso. Mas aqui, Jabes, ele fala que ele pede as bênçãos do Senhor. E lá em Provérbios 10, 22, fala assim: a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores com ela. Porque nós já vimos que lá em Tiago, que quando nós pedimos mal, ele fala, vocês não receberam porque vocês pediram mal. Mas quando nós pedimos a bênção do Senhor, ela é uma bênção que não vem com dor. E ela é uma bênção que normalmente ela é compartilhada. A gente consegue compartilhar com os nossos irmãos. Então, o que Jabes está falando aqui é ele pedindo as bênçãos do Senhor. Apenas a bênção do Senhor sobre a vida dele. Recentemente, nós lemos um livro, eu falo nós porque passou pela intercessão aí, e tem os outros irmãos aí da igreja que leram também, que chama A Oração de Jabes. É um livretinho, né? Um livretinho bem curtinho, e ele conta exatamente sobre essa oração, poderoso dessa oração, foi best-seller 2 vezes, e lá ele ilustra a história de João e de Pedro. O Pedro, ele era como se fosse um guardião lá do céu. Ele ficava lá recebendo quem chegava. E João chegou lá no céu. E João chegou, assim, meu Deus, deslumbrado com tudo que ele estava vendo. E Pedro falou, peraí, espera, João, eu vou te explicando aí para você cada coisa que tem aí no lugar. E João estava muito deslumbrado, ele não estava esperando, ele estava indo, muito fascinado com tudo aquilo que ele estava vendo. De repente, João, ele vê um edifício lindo, enorme. Só tinha uma porta nesse edifício. Então, ele percebe que ali era um armazém. E aí, Pedro, calma, João, calma, me espera, eu vou te mostrar. Se você for sozinho, você vai se arrepender. Mas João estava muito fascinado com tudo aquilo. Então, João entrou. Quando ele entrou nesse prédio, que realmente era um armazém, tinham várias caixas lindas de presente. Ele falou, opa, caixa de presente, deve ter alguma guardada aí para mim. E aí ele foi nas prateleiras, até achar o nome dele. Estava lá, João. Pedro, João, espera, você vai se arrepender, eu já vi isso. Mas o João foi lá e abriu, tirou o lacre lá. E aí abriu a caixa de presente. Quando ele abriu, ele se entristeceu na hora. E aí Pedro falou, João, tudo que você está vendo aí dentro dessa caixa, era tudo que você tinha para receber.
Mas sabe por que você não recebeu? Não é porque você foi uma má pessoa, não é porque você não serviu a Deus. É simplesmente porque você não pediu. Olha só que coisa. Então, muitas vezes, existem bênçãos retidas na nossa vida, simplesmente pelo fato que a gente não pede. Não pede para o Senhor. E isso me lembra muito, aqui, olhando essa frase de Jabes, essa primeira parte da oração dele, no hebraico existe uma tradução que ele fala assim, que Deus me abençoe muito, mas muito mesmo. Então, assim, ele queria muito, muito, muito receber essa bênção. Se a gente lembrar um pouco lá do contexto do Chaves, do sanduíche de presunto dele, ele falava, eu quero muitíssimo, e falava assim, bem assim. Hoje, se fosse o Chaves escrevendo um e-mail, lá no WhatsApp, ele ia escrever em letras garrafais, em negrito, ponto de exclamação. Porque ele queria muito, muito, muito. E é nessa intensidade que nós temos que pedir as bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, na hora que você for lá ajoelhar, agradece ao Senhor, sim, por tudo que o Senhor fez na sua vida, por tudo que você recebeu. Nós precisamos agradecer, mas nós não podemos nos conformar com apenas isso que o Senhor nos deu. Ele tem muito mais, a palavra dele fala isso. Lá em Mateus 7, do versículo 7 até o 11, ele menciona, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. A qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabendo dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmãos, meu Deus do céu, o Senhor tem infinitas bênçãos para nos dar. Não vamos nos contentar. Nós temos que ser gratos, sim, por tudo aquilo que nós temos hoje na palma das mãos, porque se hoje nós estamos aqui de pé, é porque o Senhor nos deu, o Senhor nos sustentou, mas Ele tem muito mais. Isso é ingratidão? Não é. Isso é apenas pedir aquilo que é seu. Você não está pedindo a benção do pastor Ronaldo. A caixinha de presente do pastor Ronaldo está lá. Está lá, pastor Ronaldo. Eu não vou pedir, Deus, me abençoa com as bênçãos do pastor Ronaldo. Me abençoa com as bênçãos do irmão Orvaldo. Eu não vou pedir, eu vou pedir, Senhor, me abençoe com as tuas bênçãos, porque lá Ele tem algo reservado para cada um de nós. Tem coisas que o Senhor já tem revelado para nós, Ele já tem colocado no nosso coração, mas tem outras que as bênçãos do Senhor são infinitas, né? Então Ele vai revelando para nós durante todo o nosso trajeto. Mas para isso nós temos que orar e pedir, Senhor, me abençoe com as tuas bênçãos, porque as tuas bênçãos enriquecem e não acrescenta dores. Amém? A segunda parte, a segunda revelação aqui dessa oração de Jabes, é para que você tem que pedir para que o Senhor alargue suas fronteiras. Fronteiras é conquistar terras, né? E ampliar a visão, ter mais oportunidades, ter mais responsabilidades também. E muitas vezes, irmãos, aqui como eu falei para vocês no contexto bíblico, o Jabes estava vivendo nesse período de divisão de terra. Então, quanto mais a pessoa tinha ali naquela época, mais responsabilidade ela tinha. Mas quando Jabes pediu para que o Senhor alargasse a fronteira dele, antes disso ele falou, Senhor, se com a sua bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, ou seja, ele estava pedindo, Senhor, alarga aí as minhas fronteiras, mas isso é para enriquecer o teu santo e poderoso nome, para que todos que estejam aqui, eles vejam que é o Senhor que está operando na minha vida. E olhando para o nosso contexto hoje, irmãos, nós pedimos para que o Senhor possa alargar as nossas fronteiras. Isso pode ser no trabalho, pode ser na nossa área ministerial, pode ser no nosso relacionamento, pode ser na área financeira. Mas tudo que nós fizemos é para engrandecer o nome do Senhor. É para isso que nós pedimos para que o Senhor alargue as nossas fronteiras. E muitas vezes nós pedimos isso, mas assim, a gente não quer receber não, porque isso vai trazer responsabilidade ministerial. Se a gente pede um novo cargo, eu vou falar da minha sobrinha aqui, da Paulinha. A Paulinha estava lá na vida boa dela do home office, e aí eu acho que você nem sabe que você fez essa oração, Paulinha, mas ela orou para Deus e falou, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Aí o Senhor deu um novo emprego para ela. Tá lá, tá superando todos os desafios possíveis e imaginários, trabalhando presencial agora e tudo.
Mas isso é ter responsabilidade, isso é alargar as fronteiras de alguma forma. E muitas vezes, irmãos, nós estamos pedindo isso, mas com outras palavras. Mas quando nós pedimos isso, nós estamos pedindo para o Senhor também ousadia, poder e muitas outras coisas. A irmã Eli esteticista, ela pode pedir, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Como? Senhor, envia mais clientes para mim lá na minha clínica. De repente, o Senhor envia clientes para ela. Quando ela vê, ela está lá fazendo o trabalho dela, está falando do amor do Senhor, está falando das coisas do Senhor. Então, tudo isso é para o quê? Engrandecer o nome do Senhor, assim como Jabes fez. E a Gabi, recentemente, olha como é bom ter comunhão, irmãos. Olha só, vou contar mais uma parte dessa comunhão aí. A Gabi, a semana passada, a gente estava conversando no WhatsApp. E, como vocês sabem, ela é manicure e pedicure. E ela contou para mim, né, que eu acredito que a Gabi também fez essa oração para o Senhor alargar as fronteiras dela. E o Senhor enviou, ela me contou 2 histórias assim. Uma era de uma moça que foi lá fazer a unha. E ali na hora a Gabi começou a pregar para ela, porque ela estava triste. E o Senhor deu a oportunidade e ela foi falando ali. E a outra foi que essa moça, que também é cliente dela, mandou um áudio para ela e falou assim, Gabi, eu não sei porque eu estou te contando isso, mas eu vou te contar. E ali aquela moça desabafou. E a Gabi conseguiu pregar para ela, irmãos. Olha só, isso é alargar as fronteiras. Nós fazemos tudo para engrandecer o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. É por força, irmãos? É por força, irmãos? Ah. É pelo Espírito do Senhor Jesus que opera em nós, nem por poder. Então, irmãos, eu lembro muito dessa parte da síndrome do elefante. Não sei se vocês já ouviram falar da síndrome do elefante. Falam muito em palestras motivacionais. Eu ouvi essa palestra, né? Ainda quando eu trabalhava, a minha gestora, para motivar lá a equipe, ela falou sobre a síndrome do elefante. O elefante, como vocês sabem, ele é um animal enorme na fase adulta, tem várias toneladas, não sei quantas toneladas tem. Eu lembro que ela tinha falado que ele comia 150 quilos por dia. Então, ele é muito grandão. Mas aí tem uma imagem, ela colocou uma imagem de um elefante amarrado na cordinha ali, todo limitado, todo na cordinha assim, no prego. E aí ela falou, né, eu lembro que ela falava assim, sabe por que ele está hoje, assim, na vida adulta, limitado nessa cordinha? Porque quando ele era filhote, quando ele pesava lá os seus 90 quilos, que venhamos e convenhamos, já é, né, bem pesado, amarraram ele na cordinha. E aí ele cresceu tentando empurrado ali na cordinha, e não conseguia. E aí ele cresceu com essa limitação. Então ele foi crescendo, foi criando mais peso, foi se tornando enorme. Mas ele lembra que ele está amarrado naquela cordinha. Então, ele nunca tentou essa força, tentou se soltar daquela corda, porque a mente dele estava presa, que uma vez ele tentou e ficou limitado. Então, é mais ou menos assim a gente com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está na nossa vida. E quando o Espírito Santo está na nossa vida, ele rege a nossa vida, né? E eu lembro de uma pregação, eu não vou lembrar o nome do pastor, o John vai lembrar aí, que ele que passou para mim, inclusive. O pastor, ele falava assim, que quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar com toda essa galera aqui da Bíblia. E a gente vai encontrar o Jabes lá, esse rapaz aqui. E a gente pode chegar no Jabes e perguntar, ô Jabes, mas que dor foi essa que a sua mãe fez você colocar o seu nome de Jabes, pelo amor de Deus? A gente pode perguntar isso para ele vai explicar tudo isso para a gente. Mas o Jabes, ele vai ter também uma dúvida sobre nós. Ele vai falar assim, ô Paulinha, como que é você, o Espírito Santo habitar na sua vida? Como é esse poder que tem dentro de você? Olha só, irmãos, é mais ou menos isso com o elefante que aconteceu. Nós temos esse poder dentro de nós e nós estamos nos limitando, achando que nós somos uns coitadinhos. Ai, meu Deus, me carimbaram, minha mãe disse que eu não vou para lugar nenhum. Ai, meu Deus, falaram que eu sou a pobre coitadinha, sou a viúva. Ei, sangue de Jesus tem poder, repreende isso aí. Isso não vem de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Tudo você pode naquele que te fortalece, amém? Glória a Deus por isso, irmãos. E olhando esse contexto, assim, nós podemos pedir para que o Senhor alargue as nossas fronteiras. E como eu falei, pode ser na área material, não pode ser na área espiritual. Em tudo nós daremos frutos para o Senhor. Ah, mas eu vou pedir para Deus alargar minha fronteira financeira? Isso é egoísmo. Estou vivendo bem aqui, tenho o meu salário no mês aqui. Está tudo bem, consigo guardar um dinheirinho ali no final do mês. Não sei quem consegue, porque lá em casa, né, João, está difícil. Mas, irmãos, lembrem-se lá de Lucas 8,
onde Maria Madalena, Joana e Susana, elas trabalhavam pelo reino com os seus recursos. Elas ajudavam o reino com seus recursos. Então, de repente, o Senhor alarga as suas fronteiras financeiras. O que você está fazendo? Está lá falando com a Tawane, ajudando no Projeto Amor. Está lá fazendo uma doação para a igreja. Pastor, vou pagar o aluguel esse mês da igreja. Quem não quer, né, irmãos? Quem não quer chegar nesse momento? Irmãos, como eu falei, a Gabi, Senhor, alarga as minhas fronteiras na área profissional. De repente, o Senhor está mandando clientes machucadas lá. A Gabi vai pregar para o Senhor. Ah, Senhor, alarga minhas fronteiras. Acredito que o pastor Everton, algum dia na vida, pastor Aju também fizeram isso. Pastor Everton hoje é professor de teologia. E assim vamos indo, irmãos. Quando o Senhor alarga as nossas fronteiras, nós trabalhamos para o reino. Será que não tem um motivo maior do que nós fizemos essa oração de Jabes? Será que não tem um motivo maior? Quando nós orarmos, nós dobrarmos os nossos joelhos, nós lembrarmos dessa oração de Jabes. E a oração de Jabes, ela não é assim um amuleto da sorte. Isso aqui é um exemplo de honestidade. Isso aqui é um exemplo de ousadia na presença do Senhor. Porque lembra quando nós lemos aqui? Nós somos herdeiros de um Deus poderoso, cordeiros de Cristo. Então nós podemos tudo naquilo que nos fortalece. Não tem ninguém que te limita. Ô, Tarcísio, você não vai conseguir comprar o carro esse ano, não. Ei, se tiver na sua caixinha desse ano lá de presente, você acha que o Senhor não pode te dar? Mas e se você não pedir, Tarcísio? Porque falaram para você que você não vai comprar o carro esse ano, não. E aí? Quem tem mais poder na sua vida? É aquele que fala ou aquele que faz? Então, em nome de Jesus, irmãos, pensem nisso. Peça para que o Senhor alargue as suas fronteiras. Isso é em várias áreas, vários âmbitos da vida. Mas que tudo que você faça, você reconheça que é para abençoar o irmão, abençoar e fazer a obra do Senhor. Cada um aqui tem a sua caixinha aí. Cada um aqui tem uma forma de abençoar um irmão. Mas quão gratificante é, né? Porque a palavra do Senhor mesmo fala que dar é melhor que receber. Não tem coisa melhor. Então faça essa oração. E a terceira revelação da oração de Jabes é a dependência de Deus. Glória a Deus por isso. Irmã Denise, você está aí atrás, irmã Denise. Que bênção. Fico muito feliz de te ver, irmão Paulo. Vou falar para o irmão Paulo. Irmão Paulo, faz um favor para mim. Respira bem fundo e solta o ar. Isso. Nós fazemos isso também, né? Toda hora, né? Eu não sei, assim, explicar direito, assim, a parte da medicina. Mas eu sei, assim, o básico, né? Nós inspiramos o ar, né? Inspiramos o ar, o oxigênio. E trabalha toda a parede respiratória, chega lá no pulmão, o pulmão dá pressão e a gente solta o ar. Quem reconhece que isso aqui é dependência de Deus? E isso aqui não é o básico? Não é o básico para a gente estar aqui de pé? Vamos lembrar um pouquinho da época do Covid aí, que infelizmente ainda tem pessoas passando por isso? Tinha gente que não conseguia fazer isso. Aí o que acontecia? A dependência de Deus tinha total dependência de Deus, mas tinha uma parcela de ir lá no hospital e respirar pelo oxigênio, né? Aí respirava pelo oxigênio, o médico chegava e falava, não dá mais, vamos ter que usar aí o respirador. A Paulinha trabalhou na parte de uma empresa que fabricava respirador e faltava, né, Paulinha? Não tinha assim, respiradores de tantas quantidades que foram vendidas. E aí a pessoa era entubada. E aí ela dependia de Deus, sim, mas também dependia lá do respirador. E nem assim, muitas vezes, muitas vidas foram ceifadas, foram embora, simplesmente por isso aqui, ó, esse movimento. Olha que coisa. Irmãos, eu pedi para o irmão Paulo fazer isso. Eu vou contar até 3, e vocês vão fazer isso também. Vocês vão respirar bem fundo, vão soltar o ar. Mas só aquele que depende de Deus, que reconhece a sua dependência ao respirar, porque é o básico na nossa vida. Nós somos dependentes do Senhor. Então a gente vai contar até 3, vocês vão respirar bem fundo, vão soltar o ar. E só aquele que reconhece a dependência do Senhor vai glorificar aquele que colocou o ar nos seus pulmões. Amém? Eu vou contar até 3, vamos lá, hein? 1, 2, 3. Adore ao Senhor, irmãos. Você está vivo aqui. Você está vivo aqui porque foi Ele. Foi Ele que colocou o ar nos seus pulmões. A honra, Senhor, é tua. A glória, Jesus, é tua. Nós dependemos de Ti, Jesus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Em tudo que fazemos.
somos dependentes de Ti. Adore ao Senhor, irmãos. Adore, adore, adore aquele que colocou o ar nos seus pulmões, aquele que te levantou nessa manhã. É tudo para Ele. A honra e a glória pertence a Ele. Oh, Senhor, te agradeço, Pai. Eu fico emocionada, irmãos. O John sabe por quê. Nós passamos recentemente, novamente, mais um susto com a Isa. E foi horrível, mais uma vez. Nós chegamos na UPA, estava lotado. E eu cheguei lá, eu fui muito maltratada pelos médicos. O médico, eu cheguei com ela com a saturação lá embaixo, mais uma vez. O médico, peguei um médico estrangeiro, e ele nem olhou para ela. Eu falei, doutor, ela já tinha ido lá. Tinha 2 dias que ela tinha ido, e eu falei, doutor, olha como ela está. E ele não olhou para mim, falou todo enrolado, falou, ela vai tomar um dipirona. Eu falei, doutor, olha como que ela está a respiração. E ele falou, você vai para a sala de medicação e ela vai tomar o dipirona. E é isso. E eu fui lá. E aquele dia o John estava trabalhando, eu não queria preocupar. Ele já tinha deixado você preocupado, né, John? Foi com as 2, porque a Alice já não tinha ido para a escola. E estava lotado. E eu segurando a Alice de um lado, a Isabela respirando mal com 39 de febre. E a enfermeira olhou para mim e falou, ela não está bem não, moça. Vai lá na outra sala do médico, vai lá, fala para a médica, levanta a blusa dela e mostra para a médica. Fui na outra sala. A médica, de novo, muito pior do que o primeiro. Mas, glória a Deus, eu não me importo com isso, porque eu reconheço a dependência de Deus. Se a Isa está aqui hoje, é o Senhor que colocou ela. Fui lá no outro hospital, nós fomos bem tratados para a honra e glória do Senhor. Mas nós dependemos do Senhor em tudo. Não é médico, não é o seu chefe que garante ali o seu salário no final do mês. A dependência é exclusiva do Senhor Jesus. Se Ele falar que o seu ar vai parar agora, não tem quem faça. Nós vimos um cantor recentemente, morreu no altar, porque a dependência é do Senhor. Então, irmãos, louvem ao Senhor e dependam apenas dEle. É apenas Ele que nos faz estarmos vivos aqui nesse momento. E essa parte da dependência de Deus, ela nos leva para essa oração, essa parte da oração de Jabes, que são as 2 últimas partes, que ele fala, seja a tua mão comigo, essa penúltima parte da oração dele. E quando nós falamos da mão do Senhor, é ela que nos sustenta, não tem outra coisa que nos sustenta. E o que é a mão do Senhor hoje na nossa vida? A mão do Senhor é andar em comunhão com nossos irmãos aqui, estarmos alimentando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando nós alimentamos o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos conduzindo ali, nós somos dependentes dEle. E quando nós somos dependentes dEle, o que nós fazemos? A primeira coisa do dia, nós vamos lá e vamos orar, porque assim como o ar que nós precisamos respirar, a oração, nós precisamos da oração. Então a gente ora, Senhor, me direciona no caminho, me mostra o caminho, me mostra por onde eu devo seguir, Jesus. Isso é total dependência de Deus. Quando nós lemos lá, irmãos, em 2 Coríntios 3:5, o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa vida é uma carta escrita pelas mãos de Deus. E lá no versículo 5 de 2 Coríntios 3:5, ela fala assim, não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de quem? É de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Precisamos estar aqui, ó. Senhor, segura na minha mão, me carrega no teu colo, Senhor. Isso é dependência. Não tem um de vocês que esteja aqui nessa noite que não sejam dependentes de Deus. Eu falei para vocês da minha filha que tem 3 anos, que dirá nós. Todos os dias nós somos dependentes de Deus. E a última parte, irmãos, dessa oração, que também mostra a dependência de Deus, ela fala, Senhor, seja a tua mão comigo e me guarde do mal, de modo que ele não me aflija. Irmãos, assim como nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que o inferno existe. Como eu falei para vocês agora,
no comecinho aqui, antes de iniciar a pregação, eu sei que foi algo espiritual. Foi totalmente espiritual o que aconteceu comigo para eu não estar de pé aqui hoje. Então, irmãos, assim como você acredita em Deus, acredite também que existe o diabo e ele trabalha contra a sua vida todos os dias. É todos os dias. Isso é uma batalha diária. Então nós precisamos pedir todos os dias ao Senhor: Senhor, me preserves do mal. Jesus, lá na oração do Pai Nosso, ele fala: não deixei-nos cair em tentação, porque o mal ele chega como? Como tentação, para te envergonhar. Ele vem ali te tentando, você cai na armadilha dele e de repente você está ali dentro do mal. Lá em 2 Coríntios ainda, 2:11, ele fala: para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Então isso também é dependência de Deus, irmãos. Todo dia, na hora que vocês se levantarem: Senhor, me preserves do mal. Eu não sei o que o diabo planejou para mim. Eu sei que ele está com uma seta ali, tentando me afrontar a todo momento. Mas no nome de Jesus, eu creio. Olha só, irmãos, vamos ler lá em Salmos 91 comigo? Eu peço para que vocês leiam comigo. A gente conhece Salmo 91, né? Mas vamos ler todos juntos lá em Salmo 91. Essa é a certeza que o Senhor nos dá. Salmos 91. Não sei se ele vai conseguir colocar aqui na tela. Vai conseguir? Eu quero que todos vocês leiam comigo. Eu vou até virar aqui e vou ler junto com vocês. Porque nós vamos declarar o que está escrito ali, amém? Mas, ó, irmãos, fala com autoridade mesmo, com verdade. Porque é aquilo ali que nós declaramos quando nós falamos que o Senhor nos preserva do mal, amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele, eu o livrarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus! É esse Deus a quem você serve. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, não existe rótulos, não existe ninguém que tire tudo isso aqui. O Deus que você serve é esse aqui. O pastor Alexandre, vou aí chegar perto do pastor Alexandre, com licença, irmãos. Pastor Alexandre, você vai chegar lá no céu um dia. Nós não sabemos o dia, né? Você vai encontrar o Jabes, pastor Alexandre. Que música será que o Jabes vai cantar junto com você? Porque você tem um testemunho muito lindo. O pastor Alexandre, eu acompanhei aqui a pregação do pastor Alexandre de quinta-feira, e nós vimos que queriam carimbar o pastor Alexandre com o passado dele. Mas o Senhor restituiu ele, hein? E foi bonito que ele fez. Aí, pastor Alexandre, você vai chegar lá perto do Jabes. Que louvor que você vai cantar para ele. Se vocês conhecem, irmãos, canta aí também, tá bom?
Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Canta, igreja, vamos lá? Aleluia! Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou tua sorte. Você é um milagre, pastor Ronaldo, você é um milagre. Stephanie, você é um milagre. Usa-nos, Senhor Jesus. Nós somos o teu milagre. Tawane, você é um milagre, Tawane. Miriam, Caio, vocês são um milagre. Louvem ao Senhor. Usa-me, eu sou tua imagem. Usa-me, eu quero. É isso, irmãos. Jabes é tudo isso aí. Vocês acham a oração de Jabes fraquinha? Vocês acham que vão passar agora lá o livro de Crônicas 4 e vão esquecer dessa pregação? Jabes mudou o destino dele. Não existe rótulo que impeça o agir de Deus na sua vida. A partir de hoje, Aline, quando você for orar ao Senhor, fala assim: Senhor, me abençoe com as tuas bênçãos. Senhor, alargue as minhas fronteiras. Eu estou pronta, Senhor. Senhor, eu dependo de Ti. Me livra do mal e eu quero segurar nas Tuas mãos. Aleluia. Irmãos, eu peço para que vocês se coloquem de pé agora.